Algum disclaimer, alguma coisa que você... Zero. Não, Zero. só perguntar, né? Não, zero. Você tem um monte, né? Zero. O Paulo tem um monte. Você que tem. Não, zero. Tem gente que fala, puta, Rodrigo, você tem estresse com um profissional que trabalha em marca de tênis, em agência. Não, zero. Eu tenho a minha linha de raciocínio. Boa. Zero. Que se mantém. Que se mantém, cara. Não tem rabo preso. Não, e assim, eu deixo muito claro. Quem me pergunta, cara, eu não sou vendido, né, cara? Eu não sou vendido. Não sou vendido. Do ponto de vista de que a gente vê, de gente que. Negócio de análise de tênis, se a gente for falar, tem gente que é extremamente político, aqui, não, eu aprovo, tá aprovado, amanhã testar outro e tá aprovado. Cara, porque se você apresenta uma crítica construtiva, que é o que eu faço, é a crítica construtiva, cara. O que pode melhorar do produto? Cara, tem gente que fala, não vai falar, mas eu não vou fazer isso porque, cara, se eu fizer isso, eu deixo de ganhar produto, ou essa marca aqui já patrocina me a ajudou, prova fora, e aí se eu falar, de repente eu perco a boquinha de viajar, cara, comigo não tem essa. Então, prova maior disso, né? Eu já falei algumas vezes, cara. A New Balance, quando me levou para Nova York em 18, eu falei, cara, vocês estão... Eu não sou... Sem demérito nenhum a quem é, mas eu não... Cara, eu não tenho canal de YouTube, não sou influenciador, vocês estão levando a pessoa errada. Só que eles falaram, a gente tá te levando, a época o cara que era diretor, por tudo que você fez de treinamento e implantação das lojas. É por isso, cara, você não tem obrigatoriedade nenhuma de falar produzir bem conteúdo, então. porque não é tua área. Aí aconteceu de eles me convidarem para 19 em Londres, eu tava machucado, eu podia muito bem falar, cara, não vou perder essa boquinha. Eu falei, cara, passa para outro. Eu não conheço Londres, não sei se vou ter oportunidade de ir de novo. Mas, assim, é o meu jeito, entendeu? Sim, cara? sim. Não, cara, eu não... Polêmica. Já tá valendo, já tá tá gravando, valendo. né? Bom, vamos usar isso, Então, porque vamos ficou lá. muito Rodrigo bom. Roenes. Cara, que prazer, hein, velho? RR. Demorou, mas conseguimos. Cara, Não, cara. sabe o quanto tempo tá demorando já? Você lembra do Z2 Tri? Z2 A Tri. plataforma que a Sim, gente ia usar uma matriz É do verdade, você fez um Pois é. trabalho pra eu gente. lembro. Eu lembrei agora que o Vitor falou. Eu também não lembrava, cara. Eu lembro eu agora não que o Vitor esqueço. falou. Você foi o nosso primeiro contratado. Não, talvez. deve ter uns 3 anos ou mais, pra mais. Pra mais. Um Pra pouco mais. mais. E você tem esse material? Tem. Então explica o que é. A gente tinha uma vontade na época, eu, Paulo, a Fernanda, o Macho, que é o Ayrton, o Fernando Maluf E o e Gui. o Gui. A gente queria criar uma plataforma de conteúdo. que Um ponto de encontro entre os atletas. Era né? uma plataforma de conteúdo, assim, que a gente queria fazer como se fosse uma rede social de esporte ali, que já existia, tal, até por isso também não andou muito para frente. E um dos fatores que a gente queria era facilitar o acesso do cara às informações que a gente já tinha depois de 2, 3 anos no esporte. E um dos pontos era como escolher o tênis, que tipo de tênis escolher. E aí, obviamente, a gente recorreu ao expert do assunto. Pois é. Faz pois tempo é, isso. Faz tempo. Faz tempo. E aí a gente montou, daí eu montei com ele uma linha de raciocínio, tipo, vou fazer para treino leve, ou tô começando, para triatlo, para corrida e tal, e a gente foi meio que selecionando uma gama de, sei lá, 5, 10 modelos para cada ponto. Foi exatamente isso. Já tem, eu acho que nas minhas contas já tem uns 4 anos isso daí. Acho que é por aí. Alguma coisa por Foi aí. na pandemia. Foi antes. Foi durante a pandemia. Foi pela pandemia. Isso aí. Loucuras da É pandemia. verdade. Pô, Tem cara, algumas, bem-vindo, viu? Porra, que honra. Cara, Bem-vindo, sinta-se em casa. Não, eu que agradeço. De cara, quando eu entrei aqui, eu gostei demais da própria decoração. Achei fantástico o espaço, da maneira que vocês Da fizeram. hora. De cara, quando eu vi aquele marinho que me remeteu, foi a cor do gel de vocês, Da que é o hora. de frutas Tropicais. tropicais. E, achei bem legal. Não só o espaço aqui de gravação de vocês, mas no geral o escritório Então, como um parabéns, todo. Patrícia, minha esposa, Massa, que ajudou. massa Foi? demais, cara. Ah, não sabia. Foi ela que ajudou. E todos... As treta. A gente pode convidar as pessoas a comparecerem e visitar nosso Claro, espaço? pode, Então, pode vir aqui. vocês A estão gente, convidadas. tem de gente intruda aqui já, a gente nem convida e vem. Um monte, velho. cara, Ruenes, conta da sua profissão. Qual é a sua profissão atual? Assim, como você, sei lá, quando... Exato. Isso aí é uma coisa que eu ia Formulário, perguntar. assim, de hotel. Profissão, você coloca o quê? Na verdade, eu sou consultor hoje. O meu trabalho, aí começando, até a gente falou um pouquinho antes, eu trabalhei... Eu comecei a trabalhar, na verdade,
há muitos anos atrás, quando eu comecei, meu pai já trabalhava no mercado financeiro. E aí eu comecei... Nem existe mais, não sei se é da época de vocês. Eu comecei como office boy do Banco Econômico. Banco Aí- Econômico? Te virou o Não, quê? Banco Caixa Econômica? Não. O Banco Econômico, putz, isso foi idos Dissolveu? O de- que rolou? Na verdade ele dissolveu. Quando eu saí, depois eu trabalhei um pouquinho no Nacional. Sim. Ah, esse sim. Calmon de Sá, mesma coisa. E aí o que aconteceu? Na verdade, a minha formação é administração de empresas com ênfase em marketing. Nessa época, aí eu já trabalhava mais no mercado financeiro, tive uma passagem de trabalhar em Bolsa de Valores, também em Banco de Fomento Mercantil. E como eu me formei, e assim, eu comecei a correr em 96 e testar tênis aleatoriamente, sem compromisso, quando eu tinha alguma oportunidade de viagem. Naquela época, a revista Triathlete era bem forte. E você curtia todo esse papo já desde Putz, sempre. diferente por incrível que pareça, diferente por exemplo, das Runners World, que eram as revistas na época, a Triathlete era mais técnica com relação Tá. a tênis, etc. E aí eu comecei, quando podia, comprava um tênis ou outro e trabalhava no mercado financeiro. Eu saí do mercado financeiro em 98, e aí eu fiquei um ano em Berkeley, fui lá melhorar meu inglês, eu queria fazer um curso de extensão em marketing, não consegui pelo fato de, foi com a grana contada, na verdade deu uma crise aqui na época, e que para mim apertou um pouco mais, então não tive a oportunidade de fazer. Quando eu voltei de lá, eu já não queria trabalhar no mercado financeiro, mas falei, bom, Eram as é o oportunidades que que apareceu surgiam. na época. Eu fiquei, na verdade, um ano, depois eu fui trabalhar na rede Accor de hotéis, com auditoria, depois aí mudou a rede com um pouco de estudo de viabilidade. E aí eu entrei efetivamente nesse mercado em 2008, pela Velocitar. E aí, na Velocitar, eu era ali junto com o pessoal no atendimento técnico, um pouquinho de relacionamento com assessorias esportivas e marcas, pelo contato que eu tinha. E aí, efetivamente, eu entrei nesse mercado. Agregado a isso, eu fiz um MBA em marketing esportivo. Fiquei ali na Velocitar por, acho que, um pouquinho mais de um ano. Depois, não sei se vocês conheceram a All Distances, que era uma loja de triatlon, que um amigo meu, que a gente estudou junto em Berkeley, ele era do mercado imobiliário, ele queria também sair desse mercado e entrar. Eu junto com ele, a gente fez o estudo de implantação, fizemos a implantação da loja. Isso já após minha saída de Velocitar, finalzinho de 2009, começo de 2010. E eu fiquei por um ano lá, quando eu tive uma oportunidade pela Salcone, obviamente o distribuidor que tinha a operação no Brasil. Aí na Salcone eu fui trabalhar lá com Sports Marketing, então parte de patrocínio de atleta e evento, mais tecnologia de produto, que era eu quem fazia os treinamentos. Isso exatamente no final de 2010, e fiquei ali quase que até o finalzinho de 2012, mas eu estava ocioso na operação, por causa de aquela história de quando no mercado brasileiro você é um distribuidor de tênis e não uma subsidiária, você tem que matar um leão por dia, né? Então, porque dificilmente você consegue competir com subsidiárias como ASICS, como Adidas. Como etc. assim? Qual a diferença? Por o seguinte, a subsidiária, quando é uma ASICS, né? Então é operação própria. É operação própria. Se, por exemplo, que seja ASICS, que seja Adidas, teve ali Eles que estão aqui. uma dor de barriga financeira, a Global vem, senta junto, se tiver que fazer algum aporte, faz e resolve a situação. Quando você é um distribuidor, você vai lá fora, você fala, cara, eu quero representar a tua marca. Tá. Aí você senta com os caras, eles apresentam o que você tem por obrigação de fazer, assinou, toma que o filho é teu. Compra o estoque. Exatamente. E aí eles são bem agressivos. Então, se você não tem um fôlego financeiro muito forte, até para brigar com as concorrentes, vamos dizer assim, subsidiárias, a chance de você sobreviver no mercado é quase zero. Então, foi o que aconteceu em determinado momento da operação. E eu entendo, estava, vamos dizer assim, relativamente caro, porque
Eu ia trabalhar desanimado, eu estava ocioso, porque eu não tinha, o estoque que tinha era de coleção anterior, a gente não podia fazer nada de evento. Treinamento para loja, como eu ia dar treinamento se a gente não tinha produto para colocar nas lojas? Uhum. E aí, na verdade, quando eu saí da Salcone, eu só comuniquei, lojistas, etc. Falei, olha, eu estou saindo a partir de agora, e foi meio que instantâneo. Eu saí e aí os lojistas que eu dava treinamento, mesmo grupos familiares no interior de São Paulo, falou, pô, Rodrigo, você vai continuar nesse mercado, não vai? Eu falei, a princípio sim. E aí foi meio que instantâneo eu começar a dar treinamento para as lojas. Não redes, mas para as lojas, porque pequenas redes, vamos dizer assim, de grupos familiares, que o que eles precisavam até então agora? Cara, a gente precisa do seguinte, a gente tem aqui 4 marcas, você consegue vir fazer o treinamento, você faz aqui a seleção de produtos efetivamente que é de corrida, e você consegue dar o treinamento mostrando a diferença de produto para produto? Ok. Para os vendedores. Para os vendedores. Comecei a fazer isso, na época a Trisport, o Rodrigo da Trisport me chamou também para eu fazer um trabalho para eles, assinando uma coluna, e a gente acertou, e automaticamente as consultorias começaram ali, final de 2012. Então hoje, o meu trabalho ele a parte de consultoria de tênis e continua assim, acho que hoje está numa condição bem equilibrada, treinamento para lojas. Claro que hoje eu já faço um pouquinho mais de treinamento para algumas redes que a gente conhece aí, porque o que eles sentem, pelo menos o que eles passam, né? É assim, olha, a gente não consegue, na verdade, fazer o produto de running, principalmente tênis de corrida, girar nas lojas, e onde está a dificuldade deles? Técnica de abordagem. Então, quando você vai numa loja, que seja numa Centauro, numa World Tennis, ou lojas desse segmento, às vezes você sabe mais do que quem está te atendendo. Exato. Então, a gente faz um trabalho lá de mostrar, na verdade, de que maneira abordar. E por que você tem que apresentar não. Você pode apresentar um leque de opções diante do que aquele corredor está te passando. Então, a dificuldade deles é essa. É como você abordar o teu cliente. Mas as marcas não fazem isso? Achava... Não sei. Não, talvez ingenuamente eu achava que as marcas... mandam um book, provavelmente. Exato. Na verdade, o que acontece Paulo, não posso falar por todas as marcas, mas às vezes vai ali a pessoa de treinamento, que eu não concordo muito. Então, a pessoa de treinamento, só que ela está no direito dela. A pessoa de treinamento, e eu passei por isso, ela vai falar do produto dela, olha, esse é o produto, o nosso produto é o melhor por isso, por isso, por isso. E quando eu dei treinamento em algumas lojas que tinha Salcone, e tinha gente que falava, então o Salcone é o melhor tênis que tem? E eu trabalhava na Salcone. Eu falava, não. O melhor tênis que tem é o que você colocar no pé e você fala, cara, esse está fantástico. Não importa a marca. Então, esse era um diferencial que eu tinha autonomia dentro da Salcone. Eu não fazia lavagem cerebral. Isso é coisa que a gente vê ainda em algumas situações, seja, não sei, por ego do profissional que está lá, ou por, às vezes, falta de informação. Outro trabalho que eu fiz, na época, isso foi 2013, quando a New Balance estava começando a implementar as lojas no Brasil. Qual que era a dificuldade de New Balance? Quando eles me contrataram para fazer o treinamento, era eu falar de New Balance? Eles tinham que saber tanto quanto eu ou mais. Não, mas onde estava a dificuldade deles? O corredor, o triatleta entrava na loja, aí o cara falava assim, olha, eu tô aqui no pé com o ASICS Magic Speed, o que vocês têm de equivalente? O cara não sabia nem o que era Magic Speed. Então, e esse trabalho também nas convenções de vendas, para os representantes, mostrar a concorrência. Quando o representante sentava com o lojista falava, eu trabalho com essa marca, com esse modelo, com esse modelo, com esse modelo. Quem são os equivalentes na época de New Balance? Se o representante não sabia, putz, o cara começava a suar frio, perdeu, cara. Entendeu? Porque você passa insegurança. Aí o trabalho foi exatamente esse, mostrar a concorrência. Que legal, cara. Vai achando que é só chegar lá e... E eu tenho uma dúvida até nesse ponto das grandes lojas, né? Uma vez me falaram e eu achei isso
essa informação interessante que essas lojas grandes, elas vendem muito mais tênis para caminhada do que para corrida. Isso faz sentido? Eu não sei se atualmente, talvez alguns anos atrás, porque se a gente for pensar nas grandes redes hoje, eles não deixam nada a desejar de variedade e de marca, de variedade de modelos e de marca para as especializadas, nada. Então, o que você encontra às vezes numa especializada, ou que você encontra certamente numa especializada, você vai encontrar numa loja de rede grande. A diferença é o atendimento. Então, você tem essa variedade, mas o que eu noto, eu mesmo faço isso, é normal. Claro que já tem algumas lojas quando eu entro, às vezes eu tô com a minha esposa em determinado shopping, pô, eu entro na loja e dou uma de João Bobo, eu vou começar a correr, o que você tem pra me mostrar? Puta, tem Só cara que, cara, eu ouço... Só pra ver se você ainda segue relevante. Exatamente, cara, eu ouço, obviamente que eu ouço algo de falar... Só as groselhas. E tem... Corre assim, aqui com Nike Shox, a sua maratona. Não, tem vendedor que fala, cara, eu sei quem é você, cara. Boa, Vai da falar, hora. beleza? E, cara, eu já peguei uma situação, e eu até falo nos treinamentos que eu dou. Eu cheguei numa loja, o vendedor falou, pois não, posso te ajudar? Eu falei, claro. A pergunta que eu fiz pro vendedor foi essa, o que você tem de pronação? O vendedor me falou, pronação leve, moderada ou severa? Tome, aí você... Aí eu falei, cara, você... É você, não, cara. eu falei, cara, você tá no lugar errado, cara. Me dá teu Meu, e assim, a hora que eu falei, vai, pronação leve. Putz, o cara tem esse trabalha dessa forma. Que Ou legal. seja, é uma gota no oceano. Sim. Você encontra um ou outro profissional com um pouquinho mais de informação, mas é uma minoria. É uma minoria, cara. É difícil achar, né? Porque é um mercado muito grande. Você achar um cara que é apaixonado por tênis, assim. A remuneração é baixa, né? Esse é o ponto. Tem né? uma loja que, cara, é fantástica. Não sei se vocês conhecem, mas se um dia vocês passarem por lá, vale conhecer. Tem uma loja em Nova York que chama New York Running Company. Conheço. E hoje ela faz parte do grupo da Fleet Fit. Fleet Fit, é. A última vez que eu estive lá foi 19. E assim, é muito legal, porque eu tava conversando com o gerente falou, cara, ó, o vendedor mais fraquinho aqui de corrida, ele tem maratona para 2:32. É isso. Você fala, cara, Que legal. Os caras correm pra cacete. é outro nível, cara, é outro nível. Os caras respiram aquilo todo dia. Diferente aqui no Brasil, e a gente sabe da dificuldade. Hoje o cara tá numa loja especializada de tênis, mas ele tá numa loja de perfume. Mas é aqui o que a gente faz, cara. Às vezes a gente até pega uma pessoa que tecnicamente é menos qualificada, mas que respira o esporte. Exatamente. Porque daí é fácil de você ensinar alguém que ama aquele negócio ali. Exato. Pô, o cara tá vai afim de querer trampar, aquele né? assunto, né? Não é aqui, cara, você vai dar uma aula ali do equivalente do Magic Speed e tal, não sei o que, o cara tá cochilando lá, sua porra. Descatar, esse cara não vai pegar nada. Exato. Não, eu já passei por uma série de situações na época de treinamento com Salcone, sabe? É normal, você vê, assim, você olha, quando a pessoa tá no teu treinamento, você vê aquele cara que, o cara tá Vai crescer no absorvendo, mercado e outro... você vê o cara que, putz, amanhã... Tá eu tô obrigatório, indo no passagem. lugar, É obrigado. Exato, cara. Tá de passagem. E nesses 11 anos aí de consultoria, É o fit do tênis. você mudou muita coisa, assim, do seu trabalho em si, né? Dos tênis, acho que a gente vai falar bastante, mas, assim, as suas métricas ou como você olha ou como você direciona os tênis, enfim, a ciência. A primeira situação foi... caiu por terra essa história de... eu preciso saber o meu tipo de pisada para seguir uma linha de tênis de pronação leve, moderna. Caiu por terra, cara. Aí, não só caiu por terra, que as marcas viram isso. Claro que ainda as terminologias, elas existem. Mas o que as marcas viram? Se a gente for buscar em cada marca, por exemplo, os tênis de estabilidade ou de pronação, eles foram reduzidos a quase nada por marca. Então, tem marca que só tem um modelo, no máximo 2 ou 3. Por que isso? Por causa que o mercado não está absorvendo. A comunidade que seja da corrida, do triatlon, já não... eu preciso de um tênis de estabilidade. E o que as marcas identificaram nessa condição? Que é meio que matar dois coelhos com uma paulada só. Você alarga a área medial do tênis, você mantém ali um tênis neutro, alarga a área medial do tênis e você meio que resolve o problema de instabilidade. Coloca uma malha de cabedal ali com um pouquinho mais de suporte na área medial, não precisa pôr efetivamente uma placa de estabilidade que gera um peso maior para o tênis, uma batida mais seca,
e aí resolveu o problema, entendeu? Então, assim, existem ou tem marcas ainda com alguns modelos de estabilidade? Tem, mas acho que no pack ali de produtos não é o que elas estão se preocupando mais, porque elas entenderam que se elas trabalharem alguns modelos neutros com uma geometria diferente, vai atender o cara que tem ali um pouco de instabilidade. Então é isso. No meu trabalho, isso facilitou um pouco mais. Quando eu estou atendendo o cliente na loja, eu quero só ter uma referência, se ele tem um pouquinho mais de instabilidade ou não. Tem um pouco de instabilidade. Tudo bem, eu sei exatamente um ou outro tênis neutro que vai atender ele sem a necessidade de entrar numa linha específica de estabilidade. E o mais importante, que eu acho, né, assim, que é o que eu passo nos treinamentos, etc. O risco, claro, existe o risco de a pessoa comprar pela internet antes de experimentar, e acontece. Sim. Às vezes, eu atendo uma turma gigantesca lá de Cuiabá, Campo Grande, você não tem opção de loja, pouca variedade, tem que tomar o risco de comprar pela internet. Então, claro, a gente tenta minimizar esse risco, mas se você tem a opção de repente, passa numa loja, não necessariamente você precisa comprar lá, experimentou, cara, 2 modelos, os 2 atenderam muito bem, só que você tem que decidir por um ou por outro, faz o pé a pé na situação, cara. Por menor que seja a tua percepção ou a tua experiência na corrida, você vai falar, aqui tá vestindo melhor, aqui tá um pouquinho mais macio, se você gosta de um tênis mais macio, não, aqui tá mole demais, aqui já me dá um pouquinho mais de segurança que o tênis é um pouco mais firme. Essa percepção você tem. Então, o que eu vejo tem muita informação hoje no mercado, muita informação. Tem muita gente que, não vai atrás da informação, compra, ou porque, o embalo é um aqui influenciador agora. Influenciou. O embalo é aqui agora, ou porque, de repente, achou o tênis bonito, algo do tipo. Mas tem informação, até informação gratuita, que se você for buscar um pouquinho mais, você fala, eu acho que eu consigo escolher meu tênis errando menos. Boa. Calma aí, velho. Calma aí. Só eu tô falando, velho. Nossa, tem muitas perguntas. Cara. Vamos sair um pouco da parte técnica? Eu queria ir mais eu queria fazer umas perguntas que eu já acompanho o Rodrigo e ele tem umas idas também pra Kona, umas idas assim. Eu queria perguntar essa parte disso. Mais do lado de como que isso aí alinhou na tua paixão de, querer viver o esporte, participar mais né, comparado, imagino eu, da época que você trabalhava no mercado financeiro, a tua vida alimentando essa parte aí de paixão esportiva mudou. Sim. Só um detalhe interessante que assim, quando a gente foi o ano passado, eu vi um cara vindo assim, daí eu falei, é um habitante, não, um cara daqui um local. É um local, E era o um caiçara local. Cara, ele tipo a já tava de Havaiano. De Havaiano. O cara, Bob, como é que chama o cara lá que Bob Babbitt. Bob Babbitt. Não, na verdade, Vitor, como é que aconteceu isso? Eu, quando estava na Salcone, Mas você já era apaixonado por corrida e tênis? Pelo fato de... Foi uma opção de eu gostar disso. Então, assim, voltando lá atrás que eu falei que eu comecei a correr em 96, e por que isso? Cara, mercado financeiro era balada todo dia, encher a lata e falar, cara, eu não vou durar 10 anos. E a primeira... Você não caía na turma da cheirada. O meu primeiro contato com esporte, efetivamente, foi em 1984. Meu avô era reformado da Polícia Militar e tinha o clube da Polícia Militar na Marginal. Então, meu avô ia me buscar na escola, a gente ia... eu ficava com ele no clube na parte da tarde, eu tinha 10 para 11 anos. E o meu primeiro contato com esporte foi em aula de natação. Aí eu comecei... Quando começou a virar competitivo, coisa de pouco mais de um ano depois, eu falei, não, eu não quero mais. Isso começou a apertar, eu falei, não, valeu. E aí, assim, eu fiquei um tempo sem fazer esporte, efetivamente. Eu comecei isso com 11 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Com 19 anos, aí eu morava com os meus pais em Guarulhos, aí eu vinha com meus amigos de mountain bike, andava aqui em São Paulo e voltava. Andava mesmo, saía à noite e tal. E aí eu comecei a tomar um pouco mais de gosto. E aí, em 96, efetivamente, quando eu comecei, assim,
comecei a correr, não olhando prova, quero correr maratona, nada disso. Cara. Comecei a correr, gostar. E comecei essas provas pequenas, 5, 10 quilômetros, mais com o intuito de entender os tênis. E naquela época a gente tinha quase nada. Era Rainha Olímpicos, alguma coisa de Nike, ponto final. E aí, o que aconteceu? Eu fui seguindo essa linha. Em 2012, início de 2012, quando eu entrei ali na verdade, quando eu entrei na Saucony, eu só comecei a ter contato mesmo com na época, quem era patrocinado. A época era o Igor Amorelli, a Fernanda Garcia. Eu estava entrando, o Oscar Galindes estava saindo. E ali o pessoal já me conhecia e tal. E aí eu comecei a literalmente estar envolvido mais nessa condição. Aí o que aconteceu? Nessa época, isso foi o meio de 2011, o Igor estava numa fase de renovação de patrocínio lá, e o Igor estava no projeto, acho que estava no Espírito Santo, Vila Velha, época de CB3, essas coisas. Ficou um tempo em Rio Maior. E aí era um período de renovação de contrato, ele estava machucando pra caramba, e para quem eu respondia dentro da Saucony, eu falei, pô, vamos seguir mais um ano. E à época, o responsável lá, que era meu diretor, falou, não, acho que ele tá machucando demais. Não. E assim, eu era um cara que trabalhava muito pelo lado do atleta, por entender, sabe, perrengue que eles passavam, tudo. Aí o Igor saiu. E foi um negócio muito interessante, porque o Igor saiu, resolveu migrar para longa distância, foi o primeiro Ironman dele em 2012 no Ironman Brasil, e ele estreou sendo o terceiro. Depois, aí nesse meio tempo, uma vez a gente conversou, ele falou, cara, você não dá pra gente trabalhar junto, não entendo nada, essa história de captação de patrocínio. Eu falei, Igor, cara, eu ainda tô na Saucony, acho que é até um pouco antiético, cara. Não vai dar certo. Tudo bem, ele falou, cara, se em algum momento você sair daí, tudo tá bom. Aí o que aconteceu? Eu fui desligado da Saucony por aquilo que eu falei pra vocês, avisei ele. Aí em 2013 eu fui lá pro Ironman Brasil, ele foi segundo em 2013, depois a gente conversou, eu falei, olha, aí eu sentei até na época depois com o Rômulo lá, que é cunhado dele, com o Palito, eu já tinha falado com o Igor, eu falei, olha, a gente pode até fazer esse trabalho. Primeiro, eu preciso entender como é que funciona isso, cara. Não é meu mundo, cara. E segundo, eu acho que não é da noite pro dia. Você não fazia triatlo? Não, e assim, eu nunca trabalhei efetivamente com patrocínio. Aí o que eu fiz, cara? Eu tinha um cara no Instagram que, na verdade, no Facebook, ele se chama Scott Fairchild, e ele era agente do Maca, do Chris McCormack. Aí uma vez eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, cara, o cara nunca vai me responder. E o cara foi super receptivo. Eu falei, olha, existe uma oportunidade de eu trabalhar com isso no Brasil. Eu nunca trabalhei com isso, eu não faço ideia. No mundo do triatlon, como é que funciona isso? Ele falou, Rodrigo, aqui eu vou te dar o meu exemplo, eu não vou te passar os valores, mas eu vou te dar um exemplo. Aqui, como é que a gente trabalha? A captação que eu faço de um patrocínio que possa vir a acontecer, se for um patrocinador, aqui a gente trabalha da seguinte forma, eu tenho 20% com relação ao salário que vai ser pago e 10% se houver uma negociação de bônus do patrocinador por colocação, por performance. É assim que a gente trabalha aqui. E aí eu falei, bom, eu vou usar essa referência. Sentei com o Igor falou, tá fechado. E aí foi uma coisa que eu falei, olha, eu acho que não é da noite pro dia, apesar de ele ter sido vice-campeão do Ironman Brasil em 2013, eu falei, não vai ser da noite, não vai ser amanhã que a gente vai ter um patrocínio com salário assim, assim, assado. Aí ele conseguiu classificar no Havaí, aí sim, literalmente meio que abriu as portas, aquele final de 2013 para início de 14, foi quando em 14 ele venceu o Ironman Brasil. Aí ele tava, eu lembro que a gente fechou com Mizuno, Garmin, Red Bull. A Red Bull veio a ser no final de 2014. E tinha mais acho que 2 patrocinadores, todos pagando salário e bônus. Aí com Red Bull aconteceu no final de 2014. A gente assinou o contrato 14 de dezembro de 2014 e foi uma coisa muito bacana. Na época,
O Bergamini, que é amigo nosso, ele ainda... Acho que ele estava na Red Bull, mas na divisão de Curitiba, alguma coisa assim. E o Stan, que é um francês, ele ainda está na Red Bull. A gente conversou e um outro amigo nosso que trabalhava com ele falou, putz, Rodrigo, a gente gostaria de bater um papo com o Igor lá em Balneário, conhecer a estrutura de treino dele, a família, etc. Tal, se você puder estar junto. E aí eu fui para lá e foi uma coisa muito legal, porque foi literalmente uma entrevista de emprego, não é resultado, sabe? O Stan na época não falava muito bem o português, então ele conversou com o Igor o tempo inteiro em inglês, e gostou do perfil do Igor, etc. Mas ali naquele momento não era o que estava pesando efetivamente, não era só o resultado recente do Ironman Brasil. Claro que pesou, mas o quanto que eles estavam apostando na situação. E aconteceu, então foram até o final do ano retrasado, foi quando a Red Bull decidiu parar, e aí já o Berga, também a gente que conversou do término do patrocínio, mas eles foram extremamente profissionais. E a mentalidade, que eu acho que é muito legal, que eu vejo que há uma diferença nisso, a visão de patrocínio, ou de importância que eles dão para um atleta é impressionante. E tem gente que me pergunta e fala, cara, você está forçando a barra. Não, não estou forçando a barra. A importância é assim, ó. A importância que tem a equipe de Fórmula 1, cara, é a importância que tem o triatlon dentro da Red Bull. Ponto final, cara. Assim, por vezes e vezes, eles sempre falavam, cara, o que o Igor precisa, o que você está precisando, o que você quer, você precisa de uma estrutura de treinamento em algum outro lugar. Eles preocupados o tempo inteiro. Então, assim, é claro que os orçamentos são totalmente diferentes. Sim. Mas o grau de importância de modalidade, a régua é igual. Que legal. E isso eu acho um baita diferencial, que eles trabalham nessa condição. Uma coisa que eu achei bem legal, Vitor, eu assisti, na verdade, o corte, que foi que você teve lá no STEM, que você falou de patrocínio. O que a Z2 faz, né? De, cara, vai treinar e entrega o resultado, e o resto aqui a gente resolve. Que é um pouco da mentalidade deles, que a gente não vê. O que você fez com o cara no Instagram, no Facebook, eu fiz com a Red Bull. Cara, sim. É o meu benchmark. Quando eu mandei quando eu fiz o primeiro gel, tal, não sei o que, eu falava exatamente isso. A gente não é a Red Bull, mas a gente vai tentar chegar lá. Porque eu acho que exatamente isso que você está falando, isso ficou muito claro para mim quando eu fui falar com eles de patrocínio de atleta. É que o cara ele não é um influenciador ali. Uhum. Ele não tá ali para gerar venda. Exato. Ele tá ali para construir a marca, para construir a empresa. Então é por isso que é uma entrevista de emprego, porque o cara, ele não só vai ter que performar, mas ele precisa ter os valores alinhados. Sem ali. dúvida. Não pode ser um porra louca que, vai pra balada, bate mulher, faz o cacete. Então, você precisa ter uma noção de quem é o cara. E, além disso, o apoio não vai só do lado financeiro, isso aí que você falou, uma coisa que a gente colocou, até porque o Paulo é médico, tem acesso à clínica, então a gente falou, cara, vamos dar um apoio pro cara também, se ele quer fazer uma físio, se ele quer comprar um equipamento XPTO. Porque indiretamente impacta, né? Exatamente. O que você quer do cara? Você quer que o cara alcance o máximo de performance possível dele lá dentro da realidade dele. Então, o que você pode melhorar dentro da realidade dele para ele melhorar essa performance? E a Red Bull faz isso, né? Tanto que eles têm não só salário, tal, não sei, bônus, tal, mas eles têm essa parte de preocupação com ele como se fosse um budget de performance. Exato. Então, a gente tentou incorporar isso aqui também. Pô, você tem isso, você tem aquilo, mas além de tudo isso, a gente quer que você melhore no teu esporte. Exato. Então, a gente tem ideia de criar um laboratório, né? Igual a gente tá engatinhando, né? Mas um sonho. A mira que a gente tem é essa, cara. Em vez de você construir uma marca em cima de vendas vazias, eu digo, né? Obviamente, não é tudo assim, mas em cima de influenciador que está empurrando o produto, que às vezes ele não sabe a capacidade técnica daquilo, ou para que está usando aquilo, mas porque você pagou ele vai lá e posta, tá, e fala, você está pagando um atleta para ele representar a tua marca. E ele vai representar a tua marca, no capacete, no não sei o quê, mas ele vai usar o produto, porque ele precisa daquilo. Exato. Então, ele atesta a qualidade técnica,
ele valida, ele chancela a marca ali com os valores que ele tem, que são quais? Porra, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que não tem problema de abdicar de coisas para conseguir uma coisa maior, eu sou um cara que não passa por cima dos outros, então não me dopo, não faço merda, tal, não sei o quê. É isso. Então, esses valores que se agrega à marca e a longo prazo, o cara, quando ele pega o gel na mão, ele não vai pegar o gel na mão porque ele tá vendo ali que ele é mais barato que o outro. Ele vai pegar o gel na mão porque quando ele pega, ele reflete naquilo que ele faz, né? É igual o Red Bull. Você pega a Red Bull, você lembra dos caras da Fórmula 1, você lembra do cara que pulou de paraquedas, você lembra do Igor, você lembra dos caras fodas que tomam aqui. E uma coisa que nesse mercado, então, a gente entende, sim, às vezes o atleta profissional, indiferente da modalidade, é igual um piloto de Fórmula 1. Hoje ele está sendo pago para guiar pela McLaren e amanhã, diante dos resultados que ele tem, aparecer uma proposta melhor para ele guiar, entrar no lugar do Pérez lá. Essa é uma condição diferente. O atleta profissional, às vezes, fala, pô, eu não vejo isso como vendido. Hoje ele está representando uma determinada marca de tênis e amanhã... sei lá, por alguma razão, alguma outra marca que cobriu o salário, quer esse cara na marca. A gente tem que entender o seguinte, você acredita no produto? Esse é o primeiro ponto, cara. Você acredita no produto? Não, esquece o dinheiro, cara. Você acredita no produto? Porque se não acreditar, nem vai, cara. Não começa. Não começa porque vai dar ruim. Isso foi uma situação, quando a gente estava falando de atleta aqui, então com o Igor, a gente fez todo esse trabalho, trabalhei 4 anos com a Pamela Oliveira também de 14, era o finalzinho dela ali de... na verdade, assim, ela estava no circuito mundial, até a última Olimpíada dela foi 16, e com o Miguel. E com o Miguel foi algo interessante, porque com relação falando de patrocínio de tênis, o menino tem uma cabeça muito fora da curva. Muito fora da curva do ponto de vista de responsabilidade. Nunca vi ninguém mais disciplinado. A médio e longo prazo. E quando surgiu a oportunidade de Mizuno, ele falou, cara, eu quero testar o tênis, cara. Deixa eu testar o tênis 45, 50 dias. Depois a gente vê o que é possível fazer financeiramente. Então... isso é uma situação do que, de repente, você fechar o olho e falar, não, eu quero o desconto final. O que a gente vê hoje, na verdade, é aquilo. Às vezes, tem gente que toma o atleta profissional como referência. Uhum. Seja ele, eu vou usar determinado serviço porque ele é patrocinado pela marca e eu acredito no que ele está falando, o produto, etc. E tem gente que tá tudo certo, toma como referência o influenciador. O que eu acho, o meu ponto de vista eu vou dar um exemplo que acontece. Então, tem uma determinada marca de meia que eu conheci no Havaí em 2014, que foi a primeira vez que eu estive lá com o Igor. Comprei a meia, gostei. Eu sempre falei da meia e sempre comprei a meia. A meia começou a ser vendida no Brasil só esse ano. Cara, eu não quero nada, eu não fui lá na marca, eu tô falando de vocês podem me mandar produto. Zero. Outra coisa que eu faço nos meus atendimentos, não é porque eu estou aqui falando com vocês. Quando você me mandou um pack de Z2, eu experimentei, eu gostei, comparado com o que eu usava, continuo usando. Eu podia muito bem falar, puta, Vitor, cara, ou Paulo, gostei, tem algum desconto para comprar? Cara, eu vou lá, compro com o Carneiro na Velocitar, eu acho que eu entrei em contato com você, eu enchi o saco do Carneiro, falei, cara, vocês estão perdendo o time de colocar o produto aqui. O produto é diferente. A prova maior disso que o ano passado ele explodiu de vender na São Silvestre. É a mesma coisa. Eu consumo o produto. Então, o cliente que eu estou atendendo, o cara fala, puta, Rodrigo, você já usou? Não, eu uso. A diferença para mim de sabor para sabor é essa. Se você acha válido experimentar, vai e compra. Não faço lavagem cerebral. E também eu não fico na forçação de barra, com a marca. Por quê? Porque a gente vê isso. Amanhã deu alguma zebra de marca versus influenciador. O cara vira a chave e vai para outra. Ou seja, até ontem o produto era top. Hoje já não é mais. Isso eu acho um pouquinho antiético. Com certeza. Mas e o Havaí? Aí o Havaí... Não, é verdade. Rodamos. O Havaí... Quantas vezes você já foi para o Havaí? 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 17. Caramba. Mas, na verdade, assim... de 14 a 18 foi
literalmente com o Igor, e aí tinha muita ativação. Mais trabalho. É muita ativação, assim, e era um negócio muito bem planejado de, exemplo, já saía do Brasil, a Garmin já falava o que queria fazer lá. Na época, eu não me lembro, a Ridley, ele foi patrocinado pela Ridley, e aí a gente conseguiu o patrocínio lá de fora. Tudo, as ativações, quando se saía daqui, era tudo programado. Tudo programado. Teve uma época de, acho que foi 1 ou 2 anos com Red Bull, com fotógrafo internacional, que todos os atletas Red Bull fizeram algumas ações isoladas lá. E aí 19, na verdade, 19 eu fui, não ia, porque ele não tinha se classificado, e tinha um pessoal do México que me acompanha e sabe o trabalho que eu faço, e perguntou se eu ia. Eu falei, não, esse ano eu não vou, mas faltava acho que uns 3 ou 4 meses para Havaí. Eu falei, esse ano eu não vou, o Igor não classificou. E aí eles falaram, puta, Rodrigo, se você fosse, tem um grupo nosso que acompanha esse trabalho, a gente ia até falar com você se você poderia atender lá. Aí o que eu fiz? Na época minha esposa trabalhava em companhia aérea, então passagem para mim era muito barato. Eu falei, preciso entender quantos de vocês que vão, para ver se fecha a conta. Fecha a conta. A conta fechou, eu fui, em 19 eu fiquei com o Bergamini lá, atendi o pessoal. Aí veio a pandemia, o ano passado o Igor classificou, aí eu tive lá com ele. Não, ano passado não. Ano passado, foi agora um feminino lá. É nisso que ele não classificou. E eu acho agora de Havaí, o que eu acho que eu devo, vai depender dele, eu devo voltar daqui uns 15 anos se o Miguel um dia classificar. Mas com a gente, pô. O papo é que o Havaí vai morrer, né? As meninas que voltaram de lá esse ano falaram que eles estão falando a última edição ser a dos homens. O louco. Não, na verdade, não sei, pode ser, Vitor. O que eu acho assim, até o Gabriel do Mundo Tri, quando acho que foi o Gabriel ou alguma coisa que eu li, o meu ponto de vista. Então eles fizeram Nice com masculino, fizeram a leitura de o quanto custa para o patrocinador do evento, versus o patrocinador de cada atleta, de ativar, etc. E agora fizeram o feminino no Havaí. Eu fiquei um pouquinho impressionado assistindo a prova da quantidade de gente que tinha lá. Eu não esperava ter tanta gente, mesmo assistindo. Então eu não sei se, do ponto de vista de negócio, se os patrocinadores vão falar, não, eu acho que vale a gente continuar com 2 provas, mesmo alternando. Nice, Kona, Nice. É o segundo ano, por incrível que pareça, a Vinfest lá, que é a patrocinadora do Ironman de carro elétrico, é o segundo ano, porque antes da era Vinfest, 1 por ano, né? Cara, era 1 por ano. Foi a Amazon, foi uma marca de suplemento. Foi Vega. Então era 1 por ano. Acho que os melhores anos de title sponsor no Havaí foram os anos de Ford, quando a Ford colocava uma Edge boiando por alguns anos. Que da hora. K-Swiss, a K-Swiss, na verdade, a K-Swiss, a falência dela, a quebra dela, foi muito em decorrência do Ironman do Havaí, porque eles aceitaram um contrato multimilionário onde eles tinham que pôr muita grana. Isso dificultou o desenvolvimento de produto bastante. Foi quando eles não aguentaram e aí teve a saída deles do Ironman. Tinha uma loja da K-Swiss na Augusta, fechou. Eles ainda conseguiram se segurar por muito tempo só na parte de tênis, de jogar. E depois que eu sei, a marca foi vendida para um grupo asiático. A marca existe ainda. Não à toa, eles estão eles estão fornecendo até o ano passado ou retrasado. A Puma fornecia os tênis para a McLaren e esse ano, se vocês verem, é K-Swiss. Os tênis dos engenheiros, dos mecânicos é K-Swiss. Então eles estão fazendo algo bem pontual, mas nessa época de Ironman, de Havaí, eles se perderam no que eles acordaram com relação a valores. E cara, assim, nesses vários anos aí, qual ano você acha que foi o mais hard? Olha, o mais, assim...
E depois, qual o lugar que você recomenda comer? Porque o cara já foi tantas É vezes pra lá. verdade. Não, eu não sei se você foi no Poke. Fui no Poke. Não, aquele Qual Poke Você não foi. É o Poke da Drive. Queen K ali. É, Dali Drive, não, o Poke Dali Drive. Aí eu fui, tava fechado. Sério? A gente foi. Não, o da tava Poke. fechado. Tava A fechado. gente foi até do Ali Drive, ali na frente dos hotéis lá. Isso, Na- no pra cantinho frente da... dos Porque hotéis. normalmente acontece assim. fechado. Eles atendem até umas 2 da tarde. Exato. E aí o cara... Tinha gente na fila e a gente, tipo, ele... Não, vamos fechar depois desses aqui. Mas vocês sabem qual que é a regra do negócio. Os caras têm 3, 4 caras, os caras saem, pesca, traz o peixe fresco, o atum, não sei o que, vendeu tudo, fecha. Exatamente. Amanhã Verdade. começa Eu tudo fui de novo. na Queen K. E Bom também. não, mas lá tem uns lugares bem bacanas para se comer. Que eu me lembre, assim, ou que eu gostei da prova foi o ano que o Patrick Lang ganhou, que ele passa pelo, o Sanders, Sanders. foi o ano que ele passou pelo Sanders. Ele foi 19, então. Cacete. Aquele que Foi é- 19? Foi a última vitória dele? Foi 19. Ele correu pra 2,30. Não, foi 18. 18 ou 19? Não, acho que... não, 19 o Frodeno Não, foi ganhou. Frodeno. Frodeno. 18, então foi 18. Aquele que ele passa enfiando um monte de coisa. Não, ele passa pelo Ben Hoffman, que parece que o Ben Hoffman, Tá o Ben parado. Hoffman não entende nada. Fala, cara, o que é isso? O maluco corre muito. Agora, início, ele correu pra caceta É. também, né? Então, acho que foi um daqueles anos que na corrida... Um detalhe. Em 2021 que a gente foi? 22? 22. Ano passado. A gente tava Que ficando longe. Que eu não vi vocês. É. Eu fui lá na casa É do que a André. gente Vocês tava estavam na ficando mesma longe. casa do André, não é? Tava, eu é fui isso. lá. A Fui gente lá. devia estar fazendo Teve farra. um dia que eu fui com o Palito, que o Reinaldo ia mexer na bike É. A bike da Pamela, é. Mas acho que eu não vi vocês. Não, eu porque tava o André eles lá. ficavam o dia inteiro lá vendo vídeo e tal, não sei o quê. A gente, primeira vez vai pra Kona, a gente, eu quero ir conhecer esse lugar. Era louco. muito engraçado, porque eles queriam A gente quer descansar, turistar. e a gente quer queria turistar. passear, né? Aí a gente não tinha ainda pra Ali Drive, assim, passear. Aí a gente foi e tal, então alugamos um Jeep bonitão e tal, chegamos na Ali Drive. Aí esse aqui vê um cara carequinha correndo de longe. Não, calma, conta a história inteira. Tipo, a gente falou, velho, o problema de estar aqui... Assim, a gente falou, não, você ainda bem que a olha gente tá pros caras longe, na né? rua. Porque você passa na Ali Drive e você fala, cara, Mano, preciso treinar. Tá todo mundo Não, correndo, todo exato. mundo só tem treinando. nego magro, Não, exato. correndo forte. Todo mundo forte e tal. Aí vem um carequinha de longe e fala: não, mas daquele ali eu acho que a gente Eu ganha. falei. A gente vai passando, é o Patrick Lang correndo. Porque ele corre todo torto, né? Aí eu falei, não, isso aí eu ganho certeza. Esse aí eu ganho. Eu falei, Paulo, esse eu acho que é de longe o que você menos Não, ganha. e ali, na verdade, eu acho que continua assim. Principalmente os top, ou os que estão ali como referência para levar a prova, para ganhar a prova, são poucos que ficam ali naquele Sim. reduto da Ali Drive, porque tira muita concentração. Só no dia eles Os vão. caras né? ficam longe, aí só vão no dia que tem o Pro Meeting. Às vezes eles fazem até uma reserva em algum lugar já pra ficar ali, mas eles ficam meio que, cara, Afastados. isolados, cara. Foi o que aconteceu com a Gasta gente, muita né? energia, né? Você ficar lá. A gente até foi, inclusive, nadar um dia junto com o Igor. Você tava esse dia que a gente foi nadar com o Igor? Não tá. E aí tava a Luz Charles nadando na piscina lá em Uercolô, assim, sabe? Bem afastadona. Aí a gente falou, a galera tá tudo por aqui, né? Os noruegueses estavam... Eles pedalavam sempre perto da gente ali. E o que eu acho difícil ali, não sei se com certeza vocês conheceram. Cara, que é a condição, acho que da ilha tem, acho que uma base bem pequena em Waikoloa, que é a Bike Works. Cara, a Bike Works ali da Palani, no ano passado foi Palani pela primeira vez, que eles pegaram um espaço, mas antes era próximo da... não é fixo lá? Não, eu acho que agora ficou, era atrás da cervejaria. Tá, sei. Também perto. Da Kona Brinco lá. Mas o ano passado passou a ser ali. Só que, cara, assim, é a única loja, então, pro amador, tem um dia que, vira um estresse. Exato. Acontecer alguma coisa na bike, é fila, o cara não meu sabe se que vai dar tempo estourou de o cabo arrumar. lá, você lembra? Tive que voltar umas Você 4 vezes. Você cortou o cabo, né? Ele cortou o cabo de transmissão da relação dele. Foi montar a bike e estourei o cabo. Bom, vamos voltar um pouco pro tênis, que eu fiquei, assim, eu queria saber, assim, da evolução dos tênis, né? Aham. Porque, assim, acho que talvez você viveu muito próximo essa evolução. E, sei lá, eu queria saber o que você acha, sei lá, tipo, beleza, placa de carbono mudou completamente a concepção e é um negócio que realmente traz um ganho, né? Mas tem os efeitos colaterais disso, né? Também. Total, Paulo. Na verdade, se a gente for ver antes da era placa de carbono, o domínio era pelos tênis de competição com perfil baixo.
mesmo longa distância. Uma das vitórias, e se eu não estiver enganado, acho que foi 18, uma das vitórias do Perky Lang, ele estava, cara, com o New Balance Hanzo, que, cara, é literalmente um tênis... Basicamente, pé no chão. Pé no chão. Então, assim, essa época eram os tênis de competição com perfil baixo, não tinha muito o que se fazer. O trabalho, a partir do momento que entra o primeiro modelo com placa de carbono no mercado, é indiscutível. Qual foi? Todo o trabalho que a Nike fez, o Vaporfly, o Breaking 2 feito em Monza, indiscutível o trabalho que eles fizeram, pegou as marcas de calça curta, literalmente. Então, quando as marcas, algumas, né, não todas, lançaram o primeiro modelo com carbono no mercado, a Nike já estava no Vaporfly, Flyknit, indo já para o Next seguinte. Então, o que acontece? A Nike, ela sempre teve um passo à frente. Era questão de tempo das marcas começarem todo o desenvolvimento, etc. E isso ocorreu. Quando os tênis com placa de carbono, as marcas começaram a cada vez mais entender a densidade de espuma, o quanto que não é só a placa, no meu ponto de vista, eu acho que os engenheiros também pensam assim, só a placa não faz milagre. Se ela fizesse milagre, os tênis da Zoot, que foram os primeiros modelos com placa de carbono, você pegar o Fila, que o Poltergar ganhou, acho que a São Silvestre 2002, já tinha carbono. Mas ali não era efetivamente a placa, tanto que os tênis da Zoot, para quem teve, era pancada seca, igual o tênis de perfil baixo, e tinha placa de carbono. O efeito ali está na densidade de desenvolvimento de espuma. As marcas começaram a trabalhar isso. Eu acho que a primeira, na verdade, o primeiro modelo, vamos dizer assim, depois dessa era Nike, de Vaporfly, Alphafly, onde houve uma migração agressiva de atleta que não tinha patrocínio de marca e podia usar o que quisesse, foi quando a ASICS colocou o Matt Speed Sky no mercado. Aí quem conhecia Vaporfly, quem conhecia Alphafly e falou, eu vou experimentar esse tênis, talvez tenha se sentido um pouquinho melhor do ponto de vista de estabilidade, porque o Vaporfly é extremamente... É uma canoa, né? Exato. E assim, tem um pouco do desenho do pé do Kipchoge ali, o cara tem um pé fino, estreito, e aí a ASICS veio com o Matt Speed Sky, fez o Edge também, e aí assim, meio que, eu diria que foi quase que uma condição de equilíbrio. Eu acho que hoje está mais pulverizado, porque a primeira versão, por exemplo, de Saucony com placa de carbono, ok, nada demais. Aí eles fizeram o segundo, mexeram na malha, nada demais. Agora mexeram na espuma do terceiro, subiram a altura de perfil de entressola, trabalharam uma densidade mais macia, pronto. O tênis já meio que vem para a briga com outros modelos. Então, que tênis com placa de carbono, eu acho que faz uma diferença? Faz. Para quem tem ritmo para correr com esse tipo de tênis, ok. O que é ter ritmo ou não? Assim, eu entendo que esses tênis têm mais eficiência, no meu ponto de vista, para quem corre ali abaixo de 5 minutos o quilômetro e bem abaixo. Quanto mais abaixo, acho que mais o tênis entrega. Essa é a minha visão. O que vem acontecendo de 1 ano e meio para cá, que eu venho notando, até nos meus atendimentos, é a quantidade de gente se machucando, cara. Eu te perguntei porque realmente para mim também é a mesma coisa. Só que assim, às vezes a pessoa me procura e fala, eu me machuquei, esse tênis é uma porcaria, por isso. Aí eu vou entender de que maneira que a pessoa usa. Não, eu uso até para ir na igreja de domingo. Sim. Você tá pedindo, né, amigo? Mas você vê muita gente de Vaporfly, tipo, passeando cachorro. Exato. E todos os treinos. Não, e fora isso, né, Vitor, assim, sem demérito nenhum. Quando eu vejo a pessoa, assim, eu tenho condição, eu tenho 2 Vaporfly. Estamos falando de Vaporfly, mas eu tenho 2 Matt Speed, eu tenho 2 Rock, não importa. Tem 2 placas de carbono. Um eu uso para todos os treinos, outro eu só deixo para fazer velocidade de prova. E às vezes é um cara que tem ritmo para correr. O cara corre tranquilamente ali para 4.0, 3.50. Só que quando o cara vai rodar a 5.20, 5.30, o tênis se torna muito instável. Você perde eficiência. E aí não é da noite pro dia. O cara faz isso, o cara só usa isso. O tênis vai te minando a conta-gotas. Aí, assim, uns casos que eu pego, passa ali 6 meses, ou o cara tá na físio. Normalmente
tendinite trochantérea ou alguma coisa do tipo na parte do glúteo. Então, assim, não é, o tênis não presta. Não é isso, cara. Às vezes é a imprudência ou a forma que se usa. No meu ponto de vista. E só nesse mesmo tópico, tem uma galera que ainda levanta a bandeira do doping tecnológico e tal. O que você acha desse treco? Uma vez que todo mundo... Eu, assim, pessoalmente, eu acho que uma vez que todo mundo tem acesso, todo mundo tem... Não tem muito mais essa questão ética do negócio, né? Assim, é a mesma coisa quando a Triathlete fazia muito isso. A bicicleta mais rápida do mundo. Para todo mundo. Se pegar todos os prós, vai virar ao mesmo tempo? Não vai. Não vai, cara. Então, assim, essa história de doping tecnológico... Exemplo, o que o Lang agora correu de Adios Pro 3, quando ele correu Israel, correu com aquele Prime X... que, o tênis é absurdamente alto, só que o tênis não faz curva. Então, assim, não dá pra, não, é o tênis, tal, não sei o quê. Esse doping tecnológico, eu acho que a própria Ironman, ou a WTC, no meu ponto de vista, eu acho que eles tinham que conversar com gente mais experiente, até da World Athletics. No seguinte sentido, eles proibiram... Desculpa, mas eu acho bizarro eles proibirem um amador com 3 modelos de tênis, que é o ASICS Superblast, que não tem placa de carbono, porque proibiu que é só altura de entressola, o Adidas Prime X e o terceiro Balance, tênis, o New Balance, que era, é importante dizer isso, eu já falei, que era o Super Comp Trainer V1. O V2 entrou na regra. Os caras abaixaram a altura de entressola, tá dentro da regra da World Athletics. Se a WTC, ela tem que interpretar. Não vale o 1, vale o 2. Mas essa história, Vitor, de é um doping tecnológico. Relativamente o tênis, para algumas pessoas, funciona com uma decolagem mais rápida, com um pouquinho mais de economia de energia. Para quem tem um pouco mais de eficiência. Mas o Pro ali, os caras é outro patamar. O ano passado, o cara que ganhou o Ironman da Áustria era um cazaquestanês. Cara, eu fui fazer lá o top 3 dos tênis, aí eu vi o cara, falei, cara, não tô entendendo nada. O cara ganhou com o Mizuno Aero de 2008. Porra, fui procurar... Tá errado isso aqui. Não, mandei um direct pro cara. Falei, desculpa, cara, você não corre com tênis com placa de carbono? Ele falou, Rodrigo, eu já testei de tudo, eu não tenho patrocínio, já testei de tudo com placa, eu não me adapto. Meu negócio é tênis de perfil baixo, no chão. E o cara fez a melhor corrida do dia. O Michael Weiss correu de Matt Speed Sky, foi terceiro. O segundo eu não lembro quem foi. Não sei se foi o Ian Van Berkel, também com carbono. É muito particular isso, cara. Tem cara que... A grande maioria, eu acho que, o tênis realmente veio para dar a sua contribuição. Mas tem um ou outro que é por característica mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. E até ia tocar nesse assunto dessa contagem que você faz de tênis, né? Da onde veio isso? Foi assim, na verdade, muitos anos atrás eu já acompanhava o Slow Twitch fazia isso no Havaí. Não tinha isso, na verdade, no Brasil, quando eu faço ou alguma marca me contrata, e quando me contrata eu falo, cara, é um número real, cara. Se vocês forem guardar para vocês, tudo bem. Se vocês forem publicar, é um número real. Se publicar errado, eu vou mostrar. Eu já deixo claro, cara. Vai botar meu nome aí, eu vou falar. Não é porque você tá me contratando que você vai ganhar um negócio, não, que não vai ganhar. Tem. Cara, não tem essa. Então, Instituto de pesquisa aí. O que acontece eu fiz alguns anos aleatoriamente para colocar lá no meu site para entender como é que funciona o mercado brasileiro, cara. E funciona totalmente diferente. Se a gente pegar um show count de Ironman Brasil, não tem nada a ver com o show count de Maratona de São Paulo. É óbvio que... de Maratona de São Paulo, tá. Então vamos de fora. Vamos pensar o seguinte, nessas duas condições, há um predomínio aí de Nike. Só que o resto aí os números divergem totalmente entre Ironman Brasil e Maratona de São Paulo, porque aquilo que eu falo, que seja em palestra, que eu faço de tênis de corrida, ou em bate-papo, tá mudando um pouco, mas o triatleta, ele não tem medo de errar. O que é o Ultra? Não, eu quero experimentar aí, quero ver o que acontece. O primeiro Iron fiz de Ultra. O corredor, cara, ele tem... Ultra, nem sei o que é. A Ultra é uma marca americana que, por característica, ela tem a forma extremamente larga e os tênis com 0 drop. Não tem diferença de altura. Mano, muito confortável. Muito confortável. E o corredor,
Agora tá mudando um pouco, mas ele fica navegando ali nas 4 grandes, que é Adidas, Mizuno, Nike e ASICS. Ele tem medo, ele é um pouco mais conservador. Ele fala, cara, porra, a Zut, nem pensar, não vou pôr isso no pé. Tem muita gente que do mundo da corrida que não sabe o que é Saucony e Brooks, hoje ainda. Cara, Saucony, por que a Saucony ela tem um respeito violento dentro do triatlon? Por tudo que ela fez no início dos anos 80 no Ironman do Havaí ou em provas longas pelos Estados Unidos, patrocinando uma quantidade absurda de triatleta profissional. No Brasil, às vezes o corredor fala, cara, Brooks? Não sei o que é. Saucony? E aí o cara fala, não, cara, não vou arriscar. Eu vou ficar ali entre as 4 grandes. Então há uma diferença grande. No show count eu vejo isso. Às vezes uma marca que é muito mais ligada à comunidade do triatlon, lá nem aparece, às vezes não aparece nem entre as 5, 6 na corrida. E é por amostragem? Como é que é? O que eu faço, por exemplo, no Ironman Brasil, que eu fiz, Ironman Brasil, acho que eu fiz umas 2 vezes. Eu fiz 2 vezes. Uma, na verdade, eu fiz pela Trisport, que era exatamente no Bike Check-in. Então você perguntava assim, assim, assim. Sensacional. Só que teve uma vez, o que aconteceu lá, Vitor? Assim, na época, depois eu fiz um ano, aí no ano seguinte, eu não fiz lá com o pessoal, e o Rodrigo acho que também chamou um pessoal lá para fazer, e depois no resultado, eu vi que, por exemplo, na amostragem estava muito discrepante a quantidade de outros. Cara, era muito alta. E por que isso? Porque eu acho que, de repente, quem estava ali, com que tênis que você vai correr? O cara chegava, a pessoa tinha a lista de todas as marcas. Com que tênis que você vai correr? Eu vou correr de Torin 6. Aí o cara fala, Torin? Não tem. Não conheço. Outros. Você vai correr do quê? Eu vvou correr de Cloud Monster. Cloud Monster? Também não tem outros. O cara não associava o modelo à marca. Sim. E aí, cara, você dá muita discrepância. Uhum. Então, quando eu fiz, se o cara me falava o modelo, eu já sabia que marca era. E foi uma situação. Esse ano que eu fiz, eu fiquei em determinado ponto da Búzios, exatamente quando você pegava a pulseira de primeira volta, e ali eu tava, marcado. Então o cara passava, eu só olhava e ticava. Na Maratona de São Paulo, por estratégia, eu fico no quilômetro 40, que é a subida do túnel, o cara passa azedo por mim, andando. Devagarzinho, não precisa ficar procurando tanto. E claro, assim, ali, mesmo no Ironman Brasil, eu consigo ter uma referência, obviamente eu não tenho o número exato, mas eu tenho a referência do que está predominando de modelo. É legal, eu fico pensando, até dá para fazer uma associação com performance, né? Tipo, no bloco, na metade da frente, seria legal ter alguma coisa nesse sentido. Não, eu vou dar um exemplo para vocês do que foi ano passado e esse ano de Maratona de São Paulo. 19 principalmente. Cara, 19, eu fiz 19 o ano passado e esse ano. 19, se a gente pegar, ela não venceu a Nike, ela vem vencendo, acho que os 3 shoe counts, 19, 22 e 23, predomínio de Nike. Em 19, a Adidas chegou em segundo, exato, e qual que era o predomínio diante do que eu olhei? Ultra Boost. Absurdo, absurda quantidade. Se a gente ir para esse ano, cara, não era Ultra Boost, era Adios Pro, era Boston, Performance, já é outra linha, cara. Então, tinha Ultra Boost, mas não era o que predominava. Então, muda um pouco isso, entendeu? De, às vezes, a pessoa querer arriscar um pouco mais. Track and field, Não, eu falei outro dia que se eu fizer um shoe count na Faria Lima, a leva. A leva. No almoço. Na hora do almoço. A leva fácil. Aqui tem uns 3 já. Aqui a gente tá sendo contaminado por Faria Limers. Não, e sabe uma coisa que a gente percebeu? Eu pelo menos que eu tô o tempo inteiro atendendo em algumas das Velocitas ou mesmo em outras lojas. Olha que loucura isso. A ON, se eu não estiver enganado, eles têm um número melhor que eu, mas eu cheguei a ler alguma coisa nesse sentido. O mercado que ela mais cresce é o de Nova York, e aí, tecnicamente, o pessoal compra para correr mesmo. Aqui no Brasil, quando a pessoa vai buscar um ON no primeiro momento, se ela tem a liberdade de trabalhar com tênis,
Mas mesmo aquele corredor que ainda não conhece muito a marca, ele acha, do ponto de vista estético, o tênis fantástico, mas ele não acredita muito do ponto de vista técnico na entrega do Cara, produto. e isso é muito real. Lá em Boston, eu corri de EcoBoom. Normalmente, quando eu uso o EcoBoom aqui no Brasil, eu sou o único que tá correndo de EcoBoom. E lá em Boston, assim, era bastante gente correndo. Bastante gente correndo com ele. Impressionante isso. Eu acho que... Como o pessoal já tá mais... Exatamente. Eu acho que no próprio... como um todo, né? No mercado americano, não à toa, a ON abriu uma loja... A Roca também abriu, mas a ON abriu uma loja em Nova York. O mercado de Roca, tudo bem, é muito mais... A mesma situação. A Roca ela é muito forte nos Estados Unidos por ela patrocinar as provas de Ironman 70.3 e Ironman só a parte de corrida. Só a corrida. Ela não é title sponsor no geral, mas ela é só a parte de corrida. E a ativação que ela faz é fantástica. Muito bom mesmo. Muito mesmo. Te usou aqui de época de Ironman do Havaí, você pega ali o tênis, pode ficar por, sei lá, 2, 3, 4 dias testando. Isso é totalmente diferente. A gente, até conversando recentemente sobre isso aqui, dificilmente a gente vai ver isso. Não vê. Por quê? Dando um exemplo de Roca, mas qualquer outra marca que é distribuidora, isso demanda um investimento forte. Grana, né? Você, cara... Exato, tem todos os tamanhos. Exato, todos os tamanhos. Aí tem um reserva porque o cara vai traçalhar o tênis. Exatamente. Você tá dando, você não vai usar o tênis de novo, né? Você não vai vender o tênis. Exato. Né? Usado, né? Gastou. Então isso é uma situação totalmente diferente do que a gente vê lá fora, de ativação, pro que a gente vê aqui, cara. É isso, caramba. Vou corrigir o Roens. Então. Que aula. Agência de marketing. Pois Agência tem a consultoria. Agenciador de atletas. Agenciador de atleta. Tem a parte de... Palestras. Tem a agência de conteúdo, o podcast. Então, assim... Acho que o seu preenchimento lá no formulário do hotel tem que ser... Vai ser barra. E falamos um pouco ainda das outras coisas, né? Pois é. Mais um. Nem falamos da vida esportiva do indivíduo. Mas, pô, foi bem legal. Obrigado aí pelo convite. Fala então, você tem alguma prova chegando sua? Eu vou correr... que eu não sei quando que vai pro ar aqui. Provavelmente... Daqui... Com um mês? Daqui a um mês? Eu vou correr umas provinhas de 5, 7 quilômetros até o final do ano. Então vai correr de 1. Não, eu vou dar uma variada. Eu vou dar uma variada. Vai com o pé de cada um. Vou dar uma variada. Você já fez isso com o pé de cada um? Em teste, a época que eu fazia os guias para a revista O2, eu fazia isso. Então eles mandavam os tênis para casa e quando existiam as equivalências, exemplo, lançou um que é igual o Nimbus 20 alguma coisa e o Vomero 15. Claro que eu testava o par. E aí, como eu moro a 2 km do parque, tinha dia que eu já tinha feito o teste com o par. Imagina os caras vendem ele no parque. É louco aí. E aí, o que eu faço, né? Até para ver, assim, a condição de drenagem, mesmo que é um tênis para rodar, etc. Aí eu saía de casa com um pé de Vomero e um pé de Nimbus, entrava no parque, fazia uma volta, aí eu parava ali nos bebedouros de cachorro, encharcava os tênis, para ver como é que o tênis faz o sistema de drenagem mesmo. Voltava para casa, mas já, legal, cara. O cara vendo essa rotina do Reis. Que legal. Esse louco tá mas tem gente usando pés diferentes. Não, hoje tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa das alturas de entressola. De drop. Nem o drop, Paulo, eu acho que muito mais a altura de entressola, porque às vezes você pega algumas equivalências de tênis, um exemplo. Você fica penso, né? Se a gente for pegar hoje... mas você tá correndo. Que são modelos relativamente, concorrentes, que sempre foram. Se você pegar um Nike Vomero e um Nimbus, hoje, atual, não dá, porque o perfil de entressola do Nimbus subiu comparado com o perfil de entressola e às vezes gera um pouquinho de desconforto. Você tem essa sensação na corrida, e aí você perde um pouco da referência de comparação do que você acha que você tá correndo na praia, né? Num tordo, na rampa. Mas, não, já fiz isso algumas vezes quando eu tinha que fazer guia de revista. O cara que inventou o fit do tênis. É verdade, velho. É verdade. Você conhece alguém? Tem mais gente que faz isso? No Brasil e no mundo? Não, em loja sim, lá fora sim. Não, aqui realmente eu não conheço. Eu acho que uma coisa que é bem legal, tem muita gente, eu converso com, assim, troca de ideia mesmo, de informação, às vezes
Eles conhecem de falar, cara, você acha que vai, você acha que não vai? Eu tive quando teve a prova da PTO e US Open do ano passado, que eu converso com alguns de tênis, alguns me perguntam, a Gently Ash, a Ashley, que é esposa que legal. do Josh. Cara, assim, o Josh eu conheci em Kona e a gente ficou conversando. Aí o ano passado ela falou, putz, cara, pra PTO, ela falou, ó, o Met Speed Sky ou o Met Speed Sky Plus ou o Met Speed antigo? Eu falei, o que você acha? Ela falou, pô, o Plus pra mim, eu tenho o pé muito fino e eu sinto a frente um pouquinho de falta de segurança e suporte. Eu falei, é asfalto o tempo inteiro? Ela falou, não, tem uma partezinha de grama que é um pouco da transição, de saída. Mas ela falou, mesmo assim, o Sky antigo me dá mais segurança. Eu falei, beleza, vai com ele. E isso até hoje ela faz isso, por quê? Por falta de adaptação. O perigo disso daí é uma atleta patrocinada pela marca. Em algum momento ela não vai ter mais o Met Speed. E aí, como é que ela se adapta à nova versão? Eu acho que a Annie Haug é a mesma coisa. Se vocês notarem, a Annie Haug só corre com o AlphaFly antigo. Ela é Nike Alemanha. Eu acho que ou não encaixou, alguma coisa não funciona. Corre muito, cara. Corre muito. Então, só que ela... Quase, né? Quase pegou. Ela tem essa autonomia de usar, por exemplo, o Kipchoge é impossível, cara. O contrato ali é caminhão e caminhão de dinheiro. Não dá, cara. Não, ele é o protótipo, né? Mas o que eu acho legal, cara, assim... Só não foi tão esperto quanto o Jordan, né? De criar a linha. Aquele filme lá é muito legal. Eu costumo falar bastante de tênis, né? Eu falo bastante com o Cameron Brown. Então, tem um ou outro atleta, às vezes, que eles fazem algum tipo de pergunta, o que eu acho. O Tim Reed... o Tim Reed foi um dos caras que moral, está mal de amigo, hein? O Tim Reed foi um dos caras que me falou, cara, o Prime X não faz curva, cara. E eu não tinha usado ainda. Então, assim, troca de ideia. Que legal. Atletas, que legal. Então, para quem quer um fit de tênis, uma consultoria, dúvidas... Te manda direct, o que a pessoa faz? Pode mandar, me acha fácil lá pelo Instagram. Ou dicas de Havaí, né? Você e o Graça. O cara manja pra olha, talvez mais que o Graça. Não, o Graça é unanimidade lá, mas o que eu tenho certeza, que eu acho que, cara, certamente ninguém entende mais do que eu, é aonde comprar camisa havaiana. Isso daí, cara, a gente vai na Ross ou naquelas lojinhas da Lidrive, tem umas que... Que massa! Camisa havaiana é um predomínio. Putz, a gente não comprou a camisa havaiana. Não, mas ano que vem vocês vão estar lá, pô. Amém. Depois você falou que vai acabar? Lá. Não, mas... Não, o ano que vem o masculino ainda vai pra lá. Com certeza tem. O ano que vem é classificar e pegar uma camisa havaiana lá. Fechou. Valeu, Rani. Obrigado, valeu viu, demais, velho? Paulo. Valeu. Obrigado.